Oi, a gente vai falar sobre o medo, que é um tema super comum no consultório de psicologia. Eu costumo dizer, especialmente para as crianças que eu atendo, mas para os adolescentes e para os adultos também, que o medo, ele é uma emoção que ela tem a sua importância, né? Ele nos protege. E aí as crianças, especialmente as crianças, elas me olham com espanto, porque afinal, quando elas estão aqui querendo tratar o medo, é porque o medo está fazendo mal para elas, está trazendo sofrimento. E aí eu conto assim que a gente tem que, na verdade, colocar o medo, entender a que esse medo veio, né? Colocar ele numa balança. Eu costumo perguntar, nessa balança, esse medo te protege ou ele te desprotege? Ele preserva a tua vida, a tua segurança de um perigo real? Ou ele traz mais problema, angústia, te impossibilita de ficar sozinho, de dormir sozinho, e aí, na verdade, ele te desprotege e te faz pedir socorro e ajuda para outras pessoas, né? Quando a gente tem essa resposta, a gente consegue mais ou menos mapear se esse medo ele é um medo bom ou se ele é um medo ruim. E se ele é um medo ruim, a gente vai ter que lutar contra ele. Então, eu vou dar alguns exemplos dos medos que nos protegem nesse cenário, né? Medo de altura, se você tá numa janela muito alta, você tem que ter cuidado. Medo de lidar com fogo, né? Não pode mexer no fogão sozinho, porque você pode se queimar e o fogo pode machucar a gente. Medo de sair em época de quarentena, se você tiver que sair, medo de sair sem máscara, é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde. Então esses são medos que podem proteger e que na verdade a gente não tem problema nenhum. São momentos em que essa emoção ela realmente é necessária, né, para preservar a nossa segurança. Agora, quando a gente encontra, e é sobre isso que eu queria falar, aqueles medos que eles na verdade são fruto de uma situação que até aconteceu, um filme que você assistiu, um vídeo no YouTube, ou uma experiência que você teve ruim, que aumentam na tua imaginação a ideia de perigo, quando esse perigo não existe, e que se transformam, né, num desconforto tão grande que começa a te trazer prejuízo. Então você não dorme mais sozinho, você não vai na casa do amigo sozinho, não gosta de ficar longe da mãe ou do pai. Essas situações, elas têm uma força muito grande da nossa imaginação, por isso que elas fazem a gente sofrer, porque o nosso mundo interno, aquilo que está dentro da nossa cabeça, é muito importante, tem um valor muito grande, mas é lá dentro que a gente vai buscar, então, força para lutar contra isso, né? Então você vai buscar na tua memória, por exemplo, situações em que você foi muito corajoso e na hora que vier esse pensamento que te deixa inseguro, você vai buscar essa memória, ou você vai buscar força com os teus heróis favoritos, com os personagens dos filmes que representam para você coisas boas e vai pedir ajuda para eles, porque assim como dentro da tua imaginação, você tem o poder de se colocar numa situação que te deixa frágil, tá mais forte ainda em você e dentro da tua imaginação e dos teus pensamentos, a tua capacidade de lutar contra isso. Será que eu ajudei? Tomara que você fique, depois de ouvir esse vídeo, só com os medos que caem para a balança, para o lado da balança que te protegem. E que quando você encontrar os medos que te desprotegem, você faça esse exercício e lute contra isso. Tá bom? Um beijo!